Bem, vamos iniciar agora a segunda parte da nossa aula, falando sobre campo magnético de uma espira circular. Uma espira circular, para dar uma ideia, esses cadernos que você tem, caderno de espiral, pronto, a espira circular é um dos anéis da espira. Pronto, você separa um dos anéis, né? Seu caderno espiral, né? Espiralado, separa um dos anéis, pronto, é uma espira circular, tá certo? A gente vai ver como é o campo que ela vai gerar. O campo de um fio, acabamos de estudar, foi na primeira parte da aula. Agora vamos ver o campo de uma espira circular. Olha aí, tem uma espira circular e observe, a corrente nessa espira está se movendo no sentido anti-horário. A corrente nessa espira está se movendo no sentido anti-horário. Essa espira vai criar efeitos magnéticos, ela vai se comportar como um ímã. Toda a corrente cria efeitos magnéticos, ou seja, se comporta como se fosse um ímã. Ou seja, pode atrair a agulha magnética de uma bússola, pode atrair o ferro, não é? Toda a corrente cria um campo magnético. Então essa corrente aí está percorrendo a espira num sentido anti-horário. Quando isso acontece, é como se você estivesse olhando para o polo norte de um ímã. Ah, essa espira aí, ela vai se comportar como um ímã. E você está olhando para o polo norte do ímã. O polo sul você não está vendo porque está atrás da espira. Está atrás da espira. Tá certo? Quando a corrente é anti-horária, quando você olha para uma espira e vê uma corrente anti-horária, você está olhando para o polo norte magnético da espira. É como se ela se comportasse como um ímã e você estaria olhando para o polo norte do ímã. Ok? Agora, se a corrente for horária, que é essa segunda figura aqui do lado direito, é como se você estivesse olhando para o polo sul magnético de um ímã. Ah, toda a corrente elétrica, tá certo, produz efeitos magnéticos, se comporta como se fosse um ímã. Do lado esquerdo, se essa corrente está no sentido anti-horário, é como se você estivesse olhando para o polo norte de um ímã. Do lado direito, como a corrente é horária, é como se você estivesse olhando para o polo sul de um ímã. Tá certo? Muito bem. Essa espira vai criar um campo magnético, que não é calculado pela mesma fórmula do campo gerado por um fio. Tá? A direção do campo é a da reta perpendicular ao plano da espira, né? O campo magnético que vai ser criado. O sentido do campo é dado pela regra da mão direita que a gente já estudou lá no fio. O dedão, o polegar no sentido da corrente, né? E os outros dedos indicam o campo magnético. Então a nova fórmula, né? O campo magnético, tá certo? No perpendicular ao plano da espira, no centro da espira. Esse campo magnético vai atuar no centro da espira, tá certo? No centro da espira. μ0i sobre 2r. Tirou aquele π, pronto, para você memorizar. Corta o π da outra fórmula. Corta o π da outra fórmula. Da fórmula de fio. μ0i sobre 2r's. Tá? R é o raio da espira, claro. R é o raio da espira. E nós temos aí a nova forma para calcular a intensidade do campo magnético. Eu estou vendo aí que se a corrente for anti-horária, eu estou vendo que o campo magnético, pelo desenho na figura, ele aponta para fora. Anti-horária, se a corrente for anti-horária, o campo magnético aponta para fora da espira. Se a corrente for horária, o campo magnético aponta para dentro da espira. Para fora é um pontinho, a figura da esquerda. Para dentro é um X. Então, o campo magnético da espira, no centro da espira, é determinado por essa equação. μ0i sobre 2r. μ0, você já sabe, é a permeabilidade magnética. E a corrente, tá certo, que está percorrendo a espira, e R é o raio dela. Mas quando você está olhando a corrente no sentido anti-horário,
o campo magnético está saindo do centro da espira. E se você estiver olhando a espira no sentido horário, o campo magnético está entrando no centro da espira. Ok? Vamos ver o primeiro exercício sobre campo de uma espira. Então ele diz aí, duas espiras circulares, concêntricas e coplanares, de raios praticamente iguais, a 2π metros, né? O raio é 2π metros, né? Não é 2πm não, é 2π metros. 2π metros. Então, elas são percorridas por corrente elétrica. A primeira corrente é de 5 amperes, na primeira espira a corrente é de 5 amperes, na segunda é de 3 amperes. Tá bom? Ele dá a permeabilidade magnética. Ele quer o campo magnético resultante no centro. No centro. Olha, veja bem, antes de começar a questão, as duas espiras, né, elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro. Mas essa espira envolvente, a que está aí maior, né? A que está maior. A corrente está no sentido horário. Olha, a envolvente é a maior, a corrente está no sentido horário. Quando a corrente está no sentido horário, nós vimos que o campo magnético vai apontar para dentro da espira. Vai ser um campo para dentro. Agora, na espira interna, você vai ver que a corrente está no sentido anti-horário. E quando a corrente está no sentido anti-horário, pela figura anterior, a gente sabe que o campo magnético aponta para fora da espira. Então vai ter um campo para dentro, outro para fora. A resultante vai ser a diferença. Você vai ter que diminuir. Né? Então, novamente, a espira envolvente é a maior, a corrente está no sentido horário. Vai criar um campo magnético para dentro da espira. Segundo vimos anteriormente, na teoria. Mas a espira interna, a corrente é anti-horária. Se é anti-horária, vai criar um campo para fora. Tá? Então, veja bem, voltei aqui para a figura para você ver, ó, corrente anti-horária, o campo é para fora da espira, corrente horária, o campo é para dentro. É isso que nós estamos discutindo nessa figura, né? É um campo para dentro, outro para fora. Então o resultante vai ser a diferença. Vamos ver. Olha aí, o campo da corrente 1 é para dentro, porque ela é horária. Quando ela é horária, o campo é para dentro. E o campo da corrente 2 é para fora, porque ela é anti-horária. Então vai ser a diferença. Vamos calcular cada campo, tá certo? O campo da corrente 1, a fórmula, μ0i sobre 2R1. O π desaparece daquela fórmula do fio, né? μ0i sobre 2πr1. Ele deu o μ0, ele deu o μ0, que aí está escrito μ, deu a corrente e deu o raio. Então, calculando, você vai ter, tá aí o valor do μ, da permeabilidade, a corrente é 5, 2R, o R é 2π metros, está lá no enunciado. Aí você calcula o campo da corrente 1, e deu essa aí. Da mesma forma, vamos calcular o campo gerado pela corrente 2, tá? É a mesma fórmula, mas há uma mudança aí no valor do raio. Então, vamos ver, tá? Aliás, no valor do raio não, há uma mudança no valor da corrente. O raio é o mesmo porque ele diz que elas são praticamente iguais. Então o valor da corrente mudou de 5 para 3, o raio é o mesmo, efetuou as contas, deu esse valor. Como tem um vetor para dentro e outro para fora, a resultante é a diferença. Né? A resultante é a diferença. Então quando você fizer a diferença, 5 menos 3 dá 2. B1 vale 5, B2 vale 3. 5 menos 3 dá o campo resultante no centro de 2 vezes 10 a menos 7, T. Esse T aí a gente lê Tesla, é a unidade de campo magnético. Tesla, tá certo? Bem, ok, gente? Vejamos agora a próxima questão. A resposta está aí, né? A resposta é a letra B. O campo magnético é perpendicular ao plano das espiras, tá certo? Como o campo que está entrando é o maior, então o resultante também vai entrar no plano da espira, né? O campo que está entrando é o maior, então a diferença entre eles vai apontar para dentro do plano da espira. A resposta é a letra B de bola.
Vejamos a questão seguinte. Agora nós vamos tratar do campo magnético de um solenoide ou bobina. Solenoide ou bobina. Você pega um fio, enrola ele, tá certo? Faz enrola ele de uma maneira helicoidal, né? Que a gente chama, né? Em espiral. Pronto, enrola ele de uma forma espiralada. Uma forma espiralada, né? Aí forma esse elemento aí que é chamado solenoide ou bobina. Ou bobina. Esse solenoide tem um comprimento L, tá certo? Então veja bem. Se você estabelecer uma corrente elétrica nesse solenoide, do lado esquerdo não tem corrente nenhuma ainda, né? Aliás, já está desenhado aí. Então essa corrente elétrica, ela vai gerar um campo magnético através da bobina, tá certo? Vai gerar um campo magnético através da bobina. Muito bem. Se você olhar para o Polo Norte aqui pelo lado direito, olhar a frente do solenoide, a bobina, se você olhar, você está vendo que a corrente é anti-horária. Se é anti-horária, o campo magnético é para fora. Por isso que ele está com o campo magnético está orientado para fora desse ponto, dessa face norte aí. Tá certo? Então se você olhar para a face direita do solenoide, você vai ver uma corrente anti-horária. A corrente anti-horária indica que o campo magnético é para fora da espira. O campo magnético é para fora. E quando o campo magnético é para fora, na corrente anti-horária, você está vendo aí um polo norte. Claro que o lado contrário é um polo sul. Certo? Então, esse solenoide, desde que ele seja percorrido por uma corrente, ele vai se comportar como se fosse um ímã. Vai ter um polo norte à direita e um polo sul à esquerda. Por que a direita é um polo norte? Porque a corrente é anti-horária. Quando a corrente é anti-horária, tá certo? O campo sai, aponta para fora da espira e você está olhando para um polo norte. A gente viu isso na teoria. Mas vamos ver como é que se calcula o campo magnético desse solenoide. Direção é do eixo do solenoide, né? Sentido é dado pela regra da mão direita, aquela do dedão. Tá? E a intensidade, a fórmula. Mi0 ni sobre L. Mi0 ni sobre L. Né? Mi0 ni sobre L. Agora, esse Mi0 você já sabe o que é, a permeabilidade magnética. O I você sabe também que é a corrente. Agora a N é o número de espiras ou o número de voltas do solenoide da bobina. O número de espiras ou o número de voltas. Tá? E esse L é o comprimento do solenoide. Então N é o número de espiras, o número de voltas, e L é o comprimento. Essa é a nova forma para calcular o campo magnético de um solenoide. O solenoide se comporta como se fosse um ímã. O polo norte do ímã, tá certo? É onde o campo magnético sai, e o polo sul é onde o campo magnético entra, tá certo? Muito bem, vamos ver um exercício sobre o solenoide. Tá aí escrito, né? Os eletroímãs são formados por solenoides, coisa e tal, percorridos. Os guindastes utilizam esses eletroímãs, né, para suspender corpos muito pesados de ferro. Então, muito bem. Aquele guindaste, né, que eleva um carro, e aquilo ali é uma força magnética, né? É um eletroímã. Um solenoide, né? Dentro um núcleo de ferro. É aquela bobina com um núcleo de ferro dentro, um eletroímã. Então ele diz aí, para construir o eletroímã foi utilizado um bastão cilíndrico de ferro com 2 metros de comprimento e enrola-se um fio dando 4 vezes 10 a sexta volta, 4 milhões de voltas. Vai criar um campo magnético muito forte aí, né? Tem muitas espiras.
muitas espiras, muitas voltas, vai criar um campo magnético forte. Por isso é que levanta um carro. Tá? Então, ao fazer passar, a corrente é de 1,5 ampere. Muito bem. Então, acho que já deu tempo para você ler aí direitinho. Ele, dentro do eletroímã, ele vai botar um núcleo de ferro que vai aumentar 1000 vezes o valor do campo. O eletroímã, sem o ferro dentro dele, sem o núcleo de ferro, ele tem um campo magnético X. Mas se você botar o núcleo de ferro, ele está dizendo que o campo magnético vai aumentar 1000 vezes. 1000 vezes, se botar aquele núcleo de ferro ali dentro. Realmente vai aumentar, porque aí vai alterar a permeabilidade magnética. Realmente vai aumentar. Então, vamos lá. Deu a permeabilidade magnética, vamos para a solução. Olha aí, gente. Olha a bobina aí, o núcleo de ferro dentro. Tá? Muito bem. Polo norte está do lado esquerdo, polo sul do lado direito. Ele se comporta como um ímã muito poderoso, por isso que levanta um carro. Aqueles guindastes, né? A fórmula para o campo magnético é μ0Ni sobre L. Agora ele está multiplicando por 1000 aqui, porque ele diz que o núcleo de ferro vai tornar o campo 1000 vezes maior. A fórmula do campo magnético do solenoide é só μ0Ni sobre L. Agora aqui está multiplicada por 1000, porque o enunciado diz que quando você coloca o núcleo de ferro no interior do solenoide, o campo fica 1000 vezes maior. Então, ele já está multiplicando por 1000 aí. Tá? Aí a fórmula para o campo, a permeabilidade magnética é 10 vezes 10 a menos 7, o número de voltas 4 milhões e o comprimento 2 metros. O comprimento 2 metros e a corrente 1,5. Então é só botar os valores ali, né? Os valores de μ0, N, I e L e fazer as continhas, tá? Então o resultado foi esse aí. 12π vezes 10 ao quadrado T. Esse T, mais uma vez, significa Tesla. É a unidade de campo magnético. Tesla. Ok? Está aí o resultado, indicando como resposta a letra B. Essa questão é interessante porque mostrou a você que se você introduzir um bastão de ferro no interior da bobina, o campo aumenta muito. Nesse caso aí aumentou 1000 vezes. Não é? Isso é porque a permeabilidade magnética vai ser alterada pela presença do núcleo, né? Não é mais o vácuo, né? O meio agora está alterado aí pela presença desse núcleo de ferro, não é mais o vácuo. Então, vejamos agora a quinta questão. No circuito abaixo tem um gerador alimentando um solenoide. A resistência do solenoide vale 9 ohms e ele possui 10 espiras por centímetro de comprimento. Então, o número de espiras 10 e o comprimento 1 centímetro. Então está aí a figura, tem um solenoide ou uma bobina sendo alimentado por um gerador. Esse gerador pode ser uma bateria ou uma pilha, também poderia ser uma tomada, né? Também poderia ser uma tomada, tá certo? Muito bem. Então o gerador fornece a corrente percorre o solenoide. Aí o solenoide vai gerar um campo magnético. Ele quer a intensidade do campo magnético gerada no interior do solenoide. Ok? Vamos lá. Vamos à solução. Então, tá aí a figura, tá certo? A corrente saindo do polo positivo, girando no sentido horário. Se você olhar a primeira espira do lado esquerdo, você está vendo uma corrente no sentido horário, tá? Se você está vendo uma corrente no sentido horário, é porque o campo magnético é para dentro do solenoide, por isso que o campo está desenhado para a direita. Olhando a face esquerda do núcleo, a face esquerda aqui, né, do lado esquerdo do núcleo, você está vendo a corrente no sentido horário.
Quando a corrente é horária, o campo magnético é para dentro do solenoide, é para dentro da espira. Então ele já indicou o sentido da corrente. Beleza? Muito bem. Vamos primeiro calcular a corrente. DDP, tá certo? A DDP fornecida é igual a R vezes I. A DDP é igual a R vezes I, a equação, né, do resistor. Então a DDP fornecida é de 100 volts. E a resistência, tá certo? Seria 10. A resistência seria 10, porque a resistência interna vale 1 e a resistência do solenoide vale 9. Né? A resistência interna vale 1 e a resistência do solenoide vale 9. Quando você soma as duas, dá uma resistência de 10. Então você tem uma corrente, tá certo? 100 dividido por 10, 10 amperes. A resistência equivalente, 10 ohms. Por quê? Rzinho vale 1 e a resistência R grande do solenoide vale 10. Então, 10 amperes. 10 amperes. Portanto, 100 dividido por 10, obtivemos a corrente, 10 amperes. Calculando pela fórmula, substitui os valores, tá bom? 4π vezes 10 a menos 7, ok? Multiplica pelo N, que é o número dos espiras, divide pelo L, o L era quanto? 10 centímetros, passa para metros, resolvendo a questão, dá 10 a menos, era 1 centímetro, né? Passou para metro, é 10 a menos 2, efetuou, resultado, 4π vezes 10 a menos 3 Tesla, esse T significa Tesla, ok? Então essa questão, ela já envolveu circuitos, né? É um solenoide, uma bobina inserida num circuito. Primeiro você teve que calcular a corrente, U igual a RI. A DDP fornecida é de 100, a resistência equivalente vale 10, dá uma corrente de 10 amperes. E depois aplicou na fórmula do campo magnético de um solenoide, μ0 Ni sobre L. O μ0 foi dado, o Ni é o número de espiras e L é o comprimento. Tá certo? 10 centímetros. Aliás, 10 centímetros não, 1 centímetro. Pronto, está aí a solução da questão, indicando a letra C como resposta. Minha gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, certo? E desejar muita felicidade para vocês e que a gente em breve possamos estar juntos. Obrigado, hein?